O RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o secretário de Obras de Natal, Tomás Neto. Bom dia, secretário. Bom dia, é um prazer estar de volta aqui à Tropical e poder responder os questionamentos que assim formularam. Então, a gente vamos começar então pelo recapeamento da Prudente de Moraes, que teve início ainda na semana passada. Isso. E agora com a chuva deve ter um atraso na execução. Lamentavelmente a gente inclusive ontem preparou todos os equipamentos, todos estacionados lá na Praça Pedro Velho e aguardando, hoje exatamente, reiniciar a obra, Lamentavelmente, amanheceu chovendo e com pavimento encharcado não nos permite a aplicação do asfalto. Ele vem a quente, criaria um choque térmico e com certeza ficaria de má qualidade esse serviço. Daí a razão pela qual a gente tem que ter pelo menos 48 horas agora de sol para que a gente possa retomar as obras. Mas existe um outro tipo de asfalto também, que é o chamado asfalto a fio. Isso seria mais adequado colocar esse... O asfalto a fio não é muito próprio para vias de tráfego intenso. Ele se desagrega com muita facilidade. E mesmo com pavimento molhado, mesmo a frio, ele não é aconselhável a ser aplicado. O pavimento precisa estar seco, para que a gente possa fazer a aplicação, a imprimação e a aplicação do asfalto. Essa obra foi uma obra muito planejada, muito inclusive informada a população que seria interditada aquele trecho. E o meu questionamento é no seguinte sentido: se foi tão planejado, se a gente sabe que esse período é um período de chuva, que o asfalto não poderia ser aplicado, então por que começar nesse período ainda de chuva? Olha, nós estamos com a cidade, realmente não estivemos com um período tão ruim em situação de trafegabilidade por causa de um número muito intenso de buracos, Surgiu muito buraco, vias que não deveriam ter sido ao longo dos anos, ter rejuvenescido com micro-revestimento ou recapeamento. E a reclamação da comunidade sempre está muito crescente a cada dia. E a cobrança também muito grande. Daí a razão pela qual a gente está tentando antecipar as ações por parte da Prefeitura e recuperar o pavimento e dar uma condição de boa trafegabilidade para as pessoas que convivem em nossa cidade. Você falava de via de intenso movimento e recentemente a CEMOB, a STTU, ela fez um desvio, principalmente de ônibus ali, trazendo o fluxo para Prudente de Moraes, trazendo para Salgado Filho. Essas mudanças acabam, de certa forma, prejudicando também a via, porque, ao que parece, as vias não foram preparadas para isso, como foi no caso do binário, lá da governo Câmara. Isso. Quando você trata para exclusividade de uma faixa de rolamento, você precisa oferecer outro tipo de pavimento para que dá suporte àquela trafegabilidade. Você passou a ter em Natal vários corredores que tem tráfego semi-exclusivo para ônibus, a carga bem mais pesada. E os ônibus comumente liberam um óleo lubrificante que ao longo do percurso. É o que ocorre muito ali na Bernardo Vieira. Você vê a deformabilidade do todo o pavimento nos trechos percorridos pelos ônibus. Isso é produto desse óleo que ele libera lubrificante, ele é diluente e deforma o pavimento lá existente. Daí a razão pela qual o ideal é se aplicar um concreto armado, tipo que a gente fez na Boa Gouveia e na Jerônimo Câmara, nos trechos onde tem a permanência, vamos dizer assim, do tráfego pesado ou semi-exclusivo para ônibus. Natal, no futuro, com certeza, vão passar a ter problemas nesses trechos que estão sendo criados para semi-exclusivo de ônibus. E esse pavimento terá que ser substituído por concreto armado para a gente não passar pelo mesmo problema que está passando na Bernardo Vieira. Hoje, então, não seria mais adequado, ao invés de recapear a Prudente de Moraes, fazer essa faixa de concreto armado? O custo desse concreto armado é quase 2,5 vezes o CBUQ, que a gente está fazendo apenas um rejuvenescimento de 4 centímetros. Nós estamos aplicando 4 centímetros para dar uma sobrevida de 4 anos ao pavimento. E como a gente não tem ainda a exclusividade do ônibus na faixa, ele ainda divide com táxi, às vezes com o desvio do próprio veículos leve, quando pega a conversão à direita. Então a gente não tem como, a exemplo que a gente tem, não é o mesmo comportamento da Bernardo Vieira. Então até lá a gente vai ter condição de apresentar um projeto no governo federal e conseguir esse recurso, porque o pavimento concreto rígido, como disse a você, 2,5 vezes o custo, bem elevado, e a gente não teria esse recurso por parte do município para cobrir toda a malha viária, principalmente nos trechos exclusivos de ônibus. A gente falava acerca daqui do recapeamento e me vem a lembrança dali da Avenida Ayrton Senna, isso, que começou a ser recapeada, foi recapeado um trecho, e aquele trecho ali que vai do cruzamento com a Avenida das Alagoas até
a Roberto Freire, não foi feito nenhum serviço, o serviço parou, e agora até alguns moradores ligam dizendo, olha, vão começar por Prudente de Moraes e não acabam a Ayrton Senna. Por que foi que aquela obra parou e nunca mais voltou? Não, veja bem, aquela obra era com recurso da prefeitura, toda a obra tinha parte do recurso do governo federal com contrapartida de 10% do município. Nós cumprimos o primeiro trecho, que era do recurso federal, que era da divisa do Rio, de Natal com Parnamirim até a Avenida das Alagoas. Executamos a parte de drenagem daquele trecho da Avenida das Alagoas até a Roberto Freire. Faltou a parte de CBUQ. Faltou também recurso próprio da prefeitura. Esse trecho é com recurso da própria prefeitura. Mas a gente está apresentando uma proposta de recapeamento asfáltico em 83 ruas e avenidas de Natal. O prefeito pretende, junto ao FGTS, resgatar um empréstimo com proposta de recuperar todas as avenidas, principalmente logo após esse período agora que a gente está em toda a cidade passando por uma abertura de muitos buracos na implantação do esgotamento sanitário da cidade. E muitos desses buracos estão sendo mal refeitos e a gente prefere intervir para melhorar a qualidade do pavimento. E com esse recurso advindo desse empréstimo, a gente vai ter condição de concluir aquele trecho, como também os outros 82 trechos que estão previstos na futura contratação. Secretário, a gente tem visto que muitas obras, até mesmo aquelas que são garantidas pelo recurso do governo federal, elas têm começado e não têm tido sua conclusão. Um exemplo é ali na Praia do Meio, né, quando começou-se o enrocamento, a recuperação do calçadão, mas apenas do primeiro trecho. Aquela obra não avançou e era com recurso do governo federal. Atrasou também o recurso lá? Demais. A primeira medição que apresentamos no valor de 2,5 milhões no primeiro trecho executado, lamentavelmente até hoje, a gente recebeu em duas parcelas 1 milhão e outra de 500. E está chegando agora uma de 300. Quer dizer, a empresa não consegue dar continuidade na execução da obra, ela desembolsa 100% do recurso dela, aplica e tem que ter o retorno desse recurso. Lamentavelmente está havendo muito atraso por parte do governo federal nos contratos vigentes que estão em execução. E isso impacta diretamente no contrato. A empresa paralisa, aguardando receber o recurso com proposta de retomar a obra. E é o que está acontecendo naquele trecho. O segundo trecho que está previsto, inclusive, até a garantia do orçamento a gente deixou de ter. A gente está indo na próxima semana, deveremos ir a Brasília, na companhia do prefeito, com proposta de a gente consegue a garantia desses recursos para executar o segundo trecho que vai ali da Estátua da Iemanjá até nas imediações da Praia do Forte, que já está em um processo erosivo bem acelerado, já perdemos boa parte do calçadão daquele trecho, e que isso é um prejuízo para o município, que a gente já refez aquele trecho por 2 vezes, mas se não tiver obra de defesa costeira, se for refazer o serviço, a gente vai perder novamente. Então é preferível implantar o enrocamento, proteger a encosta, para depois a gente executar a urbanização. Falando de atraso em obras, talvez uma das mais simbólicas seja o túnel de macrodrenagem, né, que era para ter ficado pronto antes da Copa e que até hoje, agora que a obra deve ser retomada. Como é que está a questão da retomada dessa obra? Essa obra teve 2 grandes impactos. Um foi o embargo por parte do Ministério Público, que um cidadão lá do bairro Bom Pastor questionou a localização da lagoa. A escolha que a prefeitura tinha feito para a localização do deságua final. A gente escolheu numa área, exatamente no campo uma área já degradada, um campo de futebol. Mas a gente apresentou ao IDEMA, foi cassada a licença, a gente reapresentou ao IDEMA 4 opções locacionais dessa lagoa, provamos que a implantada era menos impactante em termos ambiental, e essas discussões ainda continuam. Eu acredito que no mais tardar de 30 a 60 dias, a gente terá essa licença renovável por parte do IDEMA. A partir daí, sim, a gente vai ter condição de retomar a obra. A gente já renegociou com a empresa, Queiroz Galvão, a retomada da obra. Nós tínhamos uma dívida com ela da ordem de 4,5 milhões, dividindo em 3 parcelas para ser paga agora hoje, é o primeiro dia do pagamento, deverá ser cumprido hoje, o mês de agosto e o mês de setembro. A partir daí, antes do final do mês de setembro, a empresa já mobiliza o seu equipamento, reinstala canteiro, se Deus quiser, em meados de setembro, a gente reinicia essa obra e só para com a conclusão. É isso, eu agradeço a participação do senhor hoje aqui no RN no Ar, trazendo esclarecimento acerca dessas obras aí que o natalense tanto vê e que espera que realmente sejam concluídas. Eu agradeço a oportunidade que a gente teve, estamos sempre à disposição para prestar os esclarecimentos.